Boa noite. Como já foi dito, meu nome é Vitória, eu sou aluna de administração. O tema do meu projeto de iniciação científica é as universidades corporativas, a vantagem competitiva através do desenvolvimento de competências em empresas de grande porte. Como que essas empresas hoje têm lidado com as competências e o potencial dos seus colaboradores. Aqui o conteúdo da minha apresentação, a introdução, revisão de literatura, justificativa, os problemas de pesquisa, as hipóteses encontradas, objetivos gerais e específicos, a metodologia, o cronograma e as referências. Bom, o tema escolhido, sobre as universidades corporativas, ele evidencia hoje o método utilizado nas empresas, principalmente nas empresas de grande porte, que estão fundamentando e implantando principalmente esse novo método, que ele tem vindo justamente substituindo o antigo treinamento e desenvolvimento, que até então era a ferramenta que as empresas utilizavam para estar trazendo o conhecimento da função para os seus colaboradores. Bom, aqui na revisão de literatura eu trouxe alguns dos principais autores que tratam dos assuntos que deram base para a fundamentação desse projeto. Aqui tem a Eleonora Ricardo, que ela trata justamente da transformação que tem tido nas empresas, no mercado de trabalho, principalmente em relação à competitividade no mercado, como que as empresas têm se portado diante desse novo cenário, das mudanças que têm vindo de forma mais rápidas. Também aqui o Seleme trata da aprendizagem eletrônica, que muitos confundem só com o ensino à distância, mas que não é utilizado somente desta forma. Hoje, através de internet, intranets e outros métodos, as empresas também têm utilizado para estar trazendo esse conhecimento de forma mais estratégica para os seus colaboradores. Aqui também trata do capital intelectual dos colaboradores, que hoje tem sido a principal preocupação das empresas, justamente porque ele tem agregado um valor financeiro muito maior para a empresa, ele tem conseguido colocar as empresas em uma posição de destaque no mercado, justamente por estar preparando os seus colaboradores de forma mais focada, preparando eles estrategicamente, não só para atuar dentro da sua função, mas também para estar respondendo a mudanças do mercado, a problemas do dia a dia e até mesmo problemas inesperados que o mercado tem colocado perante essas empresas. A justificativa, o porquê desse tema, justamente como eu estava falando, hoje com as mudanças que o mercado tem proporcionado para as empresas, isso tem pedido, tem exigido das empresas um novo método, uma nova ferramenta, uma nova visão, que as empresas quebrem os paradigmas, aquela visão interna e começam a olhar mais para fora, se preparar mais para o mercado, para o que o mercado tem pedido e está respondendo de forma mais rápida a essas mudanças, até porque essas mudanças também têm acontecido de forma muito mais rápida. Aqui eu trouxe alguns dados. Uma das maiores dificuldades ainda encontrada por essas empresas é justamente isso: atrair, capacitar, qualificar os seus funcionários e principalmente também está promovendo essa gestão do conhecimento, que é um tema novo que as empresas estão começando a abordar agora, porque tem sido uma exigência do meio que elas atuam, isso independente do setor, independente do meio que ela atua, sendo ela privada ou não, tem tido essa maior exigência de estar preparando melhor os seus colaboradores para estarem atuando na sua empresa, para que ela não fique para trás, para que ela esteja respondendo bem ao mercado e às suas atividades. Alguns problemas encontrados, justamente se essa ferramenta, universidade corporativa, ensino à distância, que é um dos principais meios que tem sido utilizado, se é viável de forma econômica, o que essa ferramenta tem agregado, o que esse método tem trazido de retorno para as empresas, o que ele tem proporcionado de diferencial e como essa nova gestão tem se caracterizado como prática e o que ela tem proporcionado às empresas em relação à sua competitividade, em relação ao mercado. Aqui algumas hipóteses.
a necessidade das renovações, das mudanças, da inovação no conhecimento, preparar de forma estratégica os seus funcionários, preparar eles para estar atendendo toda a demanda interna e externa que essas empresas têm atuado, o desenvolvimento do autogerenciamento do funcionário. O funcionário hoje ele não trata somente da sua função, ele não foca somente no que o seu líder pede para ele fazer. Hoje o mercado exige muito mais do que isso. Ele exige que você vá além da sua função, que você pense de forma mais estratégica, que você tenha sempre uma mudança, uma inovação, um método novo para que seja aplicado à sua função e com isso melhore os procedimentos que a empresa atualmente adota e possa estar melhorando os processos para que ela se torne mais competitiva e tenha um potencial melhor. Bom, os treinamentos hoje realizados por meio de EAD, embora ainda tenham algumas deficiências, como autodisciplina, como o funcionário, o colaborador se dedicar àquele tema, àquele curso, mesmo sem um professor ou um tutor ali que esteja explicando ou que esteja exigindo dele aquele tempo, mesmo com essas deficiências, ele tem se colocado em evidência, porque tem proporcionado uma redução enorme de custos para a empresa, tanto de locomoção quanto operacionais, de estar preparando uma pessoa para estar palestrando para esses colaboradores. A princípio, esse investimento normalmente é um investimento alto, porque ele trata e traz muitas tecnologias. Porém, a longo prazo, as empresas têm conseguido números bastante altos em relação à viabilidade desse novo processo, porque uma vez que ele está feito, ele precisa sim ser revisado, porque o conhecimento ele tem mudado de uma forma muito rápida, porém, ele traz uma viabilidade melhor do que se sempre ter que formar grupos, de estar locomovendo o funcionário, tirando o funcionário do seu posto de trabalho, colocando ele dentro de uma sala de aula, e através do EAD, o funcionário ele não necessariamente precisa sair do seu posto de trabalho. Ele pode executar esse curso enquanto ele executa as suas funções e, inclusive, até mesmo testar os métodos que estão sendo colocados naquele curso no seu próprio dia a dia, enquanto faz o curso e está vivenciando as funções. Os objetivos é refletir sobre essa metodologia de desenvolvimento da organização, analisando a eficiência, o quanto esse método tem trazido de retorno, o que ele tem proporcionado às empresas, se realmente ele tem colocado em destaque a empresa no mercado que ela atua, e conhecer as inovações do gerenciamento de competências, como que estão sendo feitas as técnicas que estão sendo utilizadas. Hoje, algumas empresas têm implantado a universidade corporativa dentro da própria empresa, outras utilizam só um meio do ensino à distância, algumas têm feito parcerias com universidades que estão consolidando os cursos dentro da exigência do que aquela empresa, do que aquele mercado está proporcionando. Então, esses são os principais objetivos. Os objetivos específicos: discriminar a relevância desse tema, o que ele tem proporcionado, o que são as universidades corporativas de uma forma mais abrangente, analisar o impacto que essa nova visão da educação, do ensino-aprendizagem tem proporcionado por meio das universidades corporativas e também enfatizar a educação como um elemento formador de competências. Hoje a educação corporativa, no caso, ela não é utilizada só para que você conheça a sua função, mas para que você possa desenvolver o seu potencial e utilizar esse potencial trazendo algum retorno para a empresa. As metodologias utilizadas para o desenvolvimento desse trabalho foram as pesquisas bibliográficas, que é justamente a base, os autores, os principais autores que tratam destes assuntos, que já vivenciaram, já fizeram outras pesquisas para estar evidenciando esse tema, para estar colocando números, para estar trazendo esse tema para vocês. Também a abordagem qualitativa, que é uma pesquisa do dia a dia, o que isso tem impactado, qual tem sido a reação dessas pessoas, como elas têm se destacado, como que elas têm utilizado os métodos que foram propostos. E por último, o estudo de caso, que é justamente observar a realidade de uma organização,
algo que já foi feito, algo que está sendo feito em alguma empresa, para estar colhendo dados do que tem sido relevante, o quanto esse tema tem sido relevante e o que ele realmente tem proporcionado de forma prática nas empresas. Aqui o cronograma, que é bastante importante, até mesmo para a gente ter um foco, é importante para a gente saber as etapas, dividir bem, poder estar desenvolvendo um trabalho de forma bem elaborada, seguindo regras, até mesmo para ter uma orientação. E por último, as referências bibliográficas, que como os principais autores, falando sobre as universidades corporativas, as metodologias utilizadas para o desenvolvimento desse projeto. Obrigada.